Beleza. Então vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Queria agradecer aí todas as pessoas que estão presentes aí, que a gente sabe da correria do dia a dia, né? Mas a gente sempre está aí para tentar fortalecer a nossa comunidade Salesforce aqui de Floripa. E todo mundo é bem-vindo, né? Não só Floripa, região, São Paulo, enfim, qualquer lugar do país, Rio de Janeiro, aí o Anderson que vai apresentar do Rio de Janeiro. E aí, sempre são bem-vindos aí para participar no presencial ou no online. A gente sempre tenta trazer o presencial, né, para o pessoal ter mais contato, mais network, né? Mas nem sempre é possível todo mundo estar presente, né? Então vamos lá hoje para o nosso 59º evento da comunidade Floripa. E quem vai apresentar hoje para nós, quem vai fazer essa troca aí é o Anderson. Ele já apresentou outras vezes aí, e tá retornando aí com mais conteúdo para nós. Então, Anderson, agradecer já de início já também tua disponibilidade, o teu esforço e também de fazer material, de produzir conteúdo, enfim, para trazer aí para a comunidade. Fica à vontade aí, cara, aí fica a teu critério, isso tu quer ir abrindo para perguntas ou quer que o pessoal vai mandando as perguntas depois a gente lê no final. Fica contigo aí, cara, que tu achar melhor. Beleza. Eu que agradeço aí, Thiago, pelo convite. E eu acho que a dinâmica talvez seja melhor ali o pessoal ir mandando dúvida no chat. E no final da apresentação a gente separa um tempinho ali para tirar essas dúvidas, no caso. Senão vai atrapalhar a linha de raciocínio da explicação. Tranquilo. Fica à vontade aí, qualquer coisa a gente tá aqui para apoiar também, cara. Tranquilo. Primeiramente, boa noite, pessoal. Agradeço aí a participação aí de vocês por prestigiar essa apresentação. E basicamente, hoje eu trouxe esse tema de modularizar e rastrear, no caso, porque eu acho que é um tema que, trazendo os princípios ali de single responsibility, princípio da responsabilidade única, e alguns temas ali relacionados com observabilidade em projetos Salesforce. Mas antes disso, eu queria fazer uma breve introdução da minha pessoa, no caso, como é que eu cheguei aqui O no ecossistema Anderson Salesforce. não está aparecendo. Não sei se para os demais está. Tá Tá aparecendo. aparecendo? Fechou, então. Então é para mim. Tranquilo, obrigada. Tranquilo. Basicamente, no caso, eu atuo como desenvolvedor já tem 4 anos, né? Eu entrei ali meio que de paraquedas no Salesforce em março de 2022. E atualmente eu estou com 5 certificações, sendo as mais relevantes a de desenvolvedor 1 e de JavaScript. E também fora ali antes do Salesforce, no caso, só a fins de curiosidade, no caso, eu venho ali de um background ali de pesquisa voltado para simulação computacional com outras stacks, C++ e Python. E fora do Salesforce, eu sempre estou buscando me evoluir ali na parte de outras coisas ali, até para a questão de arquitetura, né? Então, essa apresentação eu fiz com muito carinho para vocês e caso surja alguma dúvida que eu não seja sanada aqui durante a apresentação, ou vocês quiserem também se conectar comigo depois, tem o meu LinkedIn aqui embaixo. É isso, basicamente só me mandar o convite ou mandar uma mensagem lá no privado que eu vou ter todo o carinho para conversar com vocês. E tem uma formação aí também bem específica, né, Ander? Te interrompendo aí, né? É uma formação curiosa ali de física, parte de engenharia nuclear ali que ajuda nessa parte de alguns cálculos, no caso, que às vezes a gente encontra pelo meio do caminho. Show de bola. Quase virou astronauta aí, né? É verdade. Mas antes de a gente entrar propriamente no código que a gente vai analisar, eu queria trazer umas reflexões para os desenvolvedores e até para o pessoal que esteja iniciando a carreira no Salesforce,
que isso é um erro comum que a gente tem, no caso, isso é um erro que eu também cometi no início, que é o quê? A gente acaba querendo fazer, muitas vezes, a implementação, bater o olho num código, no caso, já começar a querer resolver as coisas, e eu entendi, eu vou conseguir evoluir mais rápido, é uma dica para vocês, que quando vocês entenderem a dor, a dor do cliente, no caso, a dor que eu entendo entender o negócio, no caso, realmente o que o cliente precisa antes de qualquer linha de código, vocês vão conseguir evoluir bem mais na carreira de vocês como dev, seja como admin, arquiteto, no caso, vocês vão conseguir evoluir bem mais rápido. Então, e aí, nessa mesma pegada, a gente, às vezes, entra num projeto novo, a gente vê um código ou alguma implementação em Salesforce que a gente diz assim, tem o primeiro passo ali, tentar criticar aquela implementação, mas a gente não sabe o contexto que aquela implementação foi feita, no caso, porque antes da IA, a gente tinha que fazer tudo muito manual, então, às vezes tinha tempo, pressão de entrega de alguma coisa, então a gente não sabe o contexto. Por isso que mas dado o cenário atual, a gente sempre tem que tentar buscar um equilíbrio entre a qualidade das entregas que a gente está proporcionando para o cliente dentro do tempo que a gente tem para que ela fazer aquela implementação. Então, a gente não pode ter aquele julgamento do que aconteceu, do código legado, das implementações. Muitas vezes, às vezes, acontece que a gente vê uma implementação, às vezes, uma consultoria que não fez uma implementação, às vezes, de forma correta, no caso, do ponto de vista da arquitetura, mas isso, às vezes, a gente vê que talvez a consultoria ficou pouco tempo, ou a pessoa que fez aquela implementação era um pouco mais júnior, no caso, então a gente tem que ponderar todos esses aspectos. E do ponto de vista também de implementação, o Salesforce é uma plataforma que ela te possibilita vários caminhos para fazer chegar a um destino. Então a gente tem que pensar, pelo menos em 2 cenários, por exemplo, fazer uma automação, a gente pode pensar em fazer via recursos nativos, através de fluxo, no caso, mas a gente também tem que pensar se o código seria mais viável do ponto de vista, talvez, de escalabilidade, enfim. E, considerando tudo isso, pautado nesses tópicos, né, nesses aspectos, eu trouxe essa apresentação. Basicamente, eu vou fazer um panorama geral ali do que diz o princípio da responsabilidade única e trazer 2 cenários, um de código Apex e um de LWC, mas esse segundo cenário aqui, que é com uma integração ali com o ViaCep, eu vou passar meio que ali só de relance, porque a gente já vai focar mais no primeiro cenário, de refatoração aqui do código, tentando deixar ele um pouco mais modular. Depois de a gente ver essa primeira parte aqui, que é refatoração, a parte de modularização, a gente vai ver o princípio da observabilidade e o que ele ajuda nos projetos do Salesforce, né? Como é que está o cenário atual dos projetos em Salesforce e como, através dos princípios que a observabilidade orienta a gente, né, a gente consegue evoluir o nosso sistema, trazendo um maior nível de confiança para a org, para o cliente e para as implementações futuras, sem que alguma coisa quebre e a gente fique sem saber, no caso. Então, o primeiro ponto é o que o princípio da responsabilidade única diz? O princípio da responsabilidade única, ele é uma orientação, ele não é um padrão. Ele é uma orientação que ele foi dado por uma pessoa muito reconhecida no
no meio da programação, que é o Robert C. Martin, que é conhecido como Uncle Bob. Basicamente, ele diz que uma classe ela deve ter apenas um motivo para mudar. E por que isso? Porque quando a gente acaba desenvolvendo código, a tendência inicial do desenvolvedor é acabar fazendo um código com toda a lógica num arquivo só. E aí isso aí tem várias justificativas. Primeiro, a questão de tempo, a questão de você tá criando uma coisa do zero. Só que essa abordagem, ela não está errada, no caso. A gente faz um desenvolvimento em uma classe só, no caso, para tentar ali fazer com que a implementação funcione, né? Que a gente entregue aquilo que foi demandado da gente. Mas isso acaba atrapalhando na questão em alguns aspectos. Por exemplo, a legibilidade do código. A legibilidade, quando a gente faz uma implementação e a gente não dá bons nomes para as variáveis. Por exemplo, a gente coloca lá cria uma implementação, por exemplo, de desconto do preço do produto. E a gente coloca, por exemplo, só P para o preço do produto e D, por exemplo, para o desconto. Então, quando a gente coloca poucas palavras, poucas letras no nome das variáveis, você acaba trazendo uma complexidade cognitiva maior, no caso. Então, a gente tem que se preocupar com a legibilidade, com a testabilidade, no caso. Os códigos, às vezes a gente pega uma implementação que num só método ele está fazendo várias coisas. Consulta ao banco de dados, filtragem, cálculo, e o código fica gigantesco. E se a gente dividir em pequenos métodos, no caso, a gente consegue ganhar em testabilidade, que a gente, em vez de a gente testar um mega método que faz tudo, no caso, a gente divide em 2, 3, 5, 10 métodos que tem uma responsabilidade bem definida. Isso daí também ajuda na manutenabilidade, palavrinha difícil no caso, que basicamente que significa que a gente consegue evoluir as nossas implementações futuras sem que isso afete o que já está na org, o código antigo que foi gerado por outros desenvolvedores. E aí o cenário que eu quero propor, eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, é basicamente o seguinte: pense num cenário de automação, de oportunidade, que quando a gente faz uma classificação da conta com base na quantidade das oportunidades que foram fechadas, no valor das oportunidades. Então, tem o objeto oportunidade, que é onde que os vendedores eles vão negociar aquela venda, aquela possível venda com o cliente, no caso, e a conta, no caso, que é propriamente o cliente que a gente está negociando. Então, a gente precisa de uma forma de sumarizar, resumir essa classificação baseado nas oportunidades. Essa automação, ela poderia ser feita via fluxo. Seria até uma implementação do ponto de vista de arquitetura, talvez seria uma automação simples, eu poderia fazer via fluxo, mas eu resolvi trazer via código para justificar essa análise de código e refatoração. E aí o ponto que eu também queria levantar é que qual é a responsabilidade da trigger? A trigger,
ela é um dos principais elementos no ecossistema Salesforce, e ela acaba tendo o papel de escutar eventos de inserção de registro, de atualização de registro, de exclusão de registro. O que acaba, aí é um ponto aí que se vocês quiserem se sentir confortável, comentar, no caso, se na org que vocês atuam, a lógica do negócio ela está toda na trigger, ou se ela está usando uma implementação de trigger handler, que basicamente a trigger seria só para escutar, ela tem que ser bem pequena, no caso, e a trigger handler, ela seria a classe responsável por fazer o tratamento desses eventos que foram capturados aqui pela trigger, esses eventos aqui de inserção, atualização. E aí, a trigger handler que eu queria propor é essa daqui. Eu vou fazer um panorama geral aqui, ela está resumida, a gente vai entrar em maiores detalhes, mas eu queria que vocês refletissem e trazer até uma técnica de outras formas de estudo. Por exemplo, em leitura de textos em inglês, a gente tem duas técnicas para a gente avaliar um texto, que é o skimming e o scanning, no caso. Antes de você começar a fazer qualquer refatoração numa classe, vocês têm que usar uma técnica parecida com essas de leitura de texto em inglês. A gente primeiro precisa passar o olho, no caso, fazer um skimming, passar o olho de forma rápida, no caso, identificando ali se existe um padrão de nomenclatura, a quantidade de métodos, a quantidade de linhas que tem em cada método, fazer um overview ali de forma geral para que a gente consiga pelo menos ter uma noção meio que superficial mesmo do que da estrutura básica, né? E depois que a gente já tem essa estrutura básica, pelo menos de forma superficial, a gente se aprofunda através do scanning, que basicamente o que a gente vai analisar? Eu vou tirar agora dessa tela, vou colocar propriamente lá no código, que é essa aqui. Basicamente, isso aqui é a classe na primeira versão, antes de fazer a refatoração, e aqui a gente consegue agora ter um detalhamento maior do que está acontecendo com aquela lógica de atualização da categoria da conta quando uma oportunidade é fechada. Então, a gente tem aqui algumas variáveis estáticas, umas variáveis estáticas, no caso, que elas são utilizadas aqui dentro da lógica desse método, né? E vamos tentar agora analisar aqui um pouco mais detalhado o que está acontecendo dentro desse método aqui. Aí, eu até, para facilitar, eu coloquei aqui as numerações de como eu analisaria isso daqui. Primeiro, ele está recebendo as oportunidades, ele está fazendo uma espécie de filtragem, né? Porque a gente quer atualizar a conta baseado nas oportunidades que foram fechadas como ganha, né? E depois disso, a gente passa por buscar aquelas contas relacionadas para a gente fazer, de fato, a classificação da conta, né? Baseado nessas oportunidades que foram ganhas. Então, a gente faz uma filtragem, a gente faz uma recuperação dessas contas e faz aqui essa lógica aqui, que ela é um pouco mais complexa, mas que ela está fazendo
a agregação dessas contas e colocando a categoria, no caso, verificando a categoria antiga, no caso, e fazendo a nova classificação baseado nessa estrutura aqui de decisão. Aqui, no caso, também tem uma outra parte que é para fazer uma notificação para o owner para dizer que aquela conta foi atualizada. Eu poderia fazer uma lógica, por exemplo, de envio de e-mail. Entendido, e no final disso tudo, se existe contas para serem atualizadas, né, a gente atualiza elas e faz a inserção fora do loop, né? Esse é um dos outros erros que os desenvolvedores mais júniores acabam cometendo. Fazer operação de inserção, de atualização no banco de dados dentro de loop. O ponto aqui que eu queria que vocês observassem é que, primeiro, a gente está utilizando essas estruturas aqui, que elas é utilizada nessa lógica aqui embaixo, mas que elas estão relacionadas não necessariamente com a oportunidade. É uma coisa inerente à conta, ao objeto conta. Então, talvez essas classificações aqui, essas categorias, elas não deveriam estar nessa classe, porque elas estão relacionadas com outro objeto, no caso. A mesma coisa aqui embaixo, a gente tem valores meio que chumbado no código. Isso daqui é que os livros de boas práticas, eles chamam de números mágicos ou expressões mágicas. Significa que o quê? Aqui está dizendo, eu estou comparando o total do valor da conta, no total da oportunidade, com algum número que eu não sei exatamente o que é. Aqui tem e se eu precisar mudar esses números em algum momento no futuro? Eu não sei exatamente o que eles tratam. E eles também são uma coisa para classificar a conta, não a oportunidade. Então, tendo em mente isso, pensando numa implementações futuras e pensando também que esses carinhas aqui, eles podem ser utilizados não só aqui, mas em uma outra lógica, de outra classe, de uma outra trigger, o primeiro passo é a gente pegar essa parte e colocar numa classe separada, numa classe chamada constantes da conta, que seria account constraints, que seria as regras lá as regras, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que na segunda versão, account, deixa eu ver na apresentação, que é essa aqui. Deixa eu focar. Então, aqueles valores mágicos, no caso, eu trouxe para cá porque está relacionado com conta, né? E eu dei nomes sugestivos. Aqui, no caso, está em inglês, no caso, mas poderia, dependendo da implementação, poderia colocar em português se a org tiver toda em inglês. Mas o recomendado é deixar sempre o máximo possível, a org toda, de preferência, em inglês. Então, a primeira refatoração é deixar de forma isolada as constantes, no caso, essas expressões e números mágicos, em uma classe com seu respectivo objeto. E aí a gente só fazer a referência quando a gente for utilizar. Porque se algum dia eu precisar mudar algum desses valores aqui, isso daí vai ser refletido
em toda a lógica. Eu só vou precisar mexer em uma classe, ao invés de eu ter que mexer em 2, 3, 5, 10 classes. Deixa eu passar aqui para a próxima. Agora a gente vai para a versão 2 lá do projeto do código, que é essa daqui. Eu já estava na versão 2, versão 3. Basicamente aquilo é a implementação, fiz uma pequena refatoração. Essa daqui é a chamada do método, que ele estava lá embaixo, ele estava mais aqui embaixo, e eu trouxe ele lá para cima. E aí eu continuei com aquele grande quantidade de responsabilidade em um método só. Continuei a parte da filtragem, continuei as outras partes aqui. Eu fiz só aquela pequena refatoração ali da classificação. Cadê? Tá no if aqui. Então, em vez daqueles números mágicos, agora eu estou fazendo referência. E no caso, aqui, em vez de uma estrutura if-else, eu já coloquei uma estrutura só de if, que eu ainda poderia melhorar de uma outra forma, talvez jogando essa responsabilidade para um método apartado, né? E aqui termina essa parte dessa versão aqui, versão 3. Mas o ponto que eu queria destacar é que não está legal o fato de a gente ter filtragem, a gente está buscando informações da conta, né? Eu ainda queria separar essa responsabilidade e pensar da seguinte forma: é uma automação que ela é para fazer a classificação da conta. É uma implementação. Aí eu queria estimular vocês a pensarem. É uma implementação que ela pode ser feita de forma síncrona ou assíncrona? Porque eu só estou apenas fazendo uma classificação de conta quando a oportunidade ela é fechada, no caso. Então, esse código, ele não tem um certo, não tem um errado. Depende do cenário que foi especificado no card. Mas, no meu entendimento, como é uma coisa que teoricamente não gera impacto, uma classificação de conta não gera tantas oportunidades e tudo mais de forma rápida, dependendo do ambiente, é uma coisa que eu tenderia a colocar de forma assíncrona, no caso, para evitar um processamento de forma síncrona. Eu conseguiria de forma a reduzir algumas coisas, por exemplo, consumo de classificação, a parte ali de recuperação de um ou dois SOQL que porventura esteja ali naquela lógica, né? Operações de DML. Então, como é uma coisa que talvez não afete tanto, eu colocaria de forma assíncrona. E aí, o código está bem dividido, ele está respeitando os limites da plataforma. Se a gente voltar lá, é um código que ele ainda está precisando ser refatorado. Ele está com várias responsabilidades. E a refatoração que eu fiz foi basicamente... Cadê aqui a versão final? Baseado nessas considerações, eu optei por esse cenário de fazer a classificação, o método, em vez de ter 5 responsabilidades, eu fazer apenas 2 responsabilidades, que é o quê? Fazer a filtragem das oportunidades que atendem a esse cenário, né, as oportunidades que estão fechadas,
e basicamente chamo um método, uma classe que está agrupando essa lógica. E basicamente a estrutura foi dividida da seguinte forma. Aqui a filtragem. Essa filtragem ele está chamando um método privado, que é esse aqui embaixo, para saber se aquela a oportunidade está fechada, né? E perceba que agora essa primeira parte ela está mais fácil de ler. São menos linhas de código do que se eu tivesse com essa estrutura aqui dentro. Fica bem mais fácil de ler. Aqui, pelo próprio nome, eu já sei o que esse método está fazendo. É uma transação ganha, no caso. Essa eu poderia colocar uma oportunidade que foi ganha. Então, eu faço essa classificação, essa filtragem e chamo a lógica que faz essa classificação. Então, a trigger, voltando lá para a apresentação, vamos tentar recapitular aqui. A gente tem a trigger, que a responsabilidade dela é apenas de escutar os eventos de inserção, atualização, mas a lógica dela não está nela, não deve estar nela. Ela chama a handler, no caso, que a handler ela funciona como um roteador de ações. Nessa handler, a gente fez as refatorações e fez a ação, ela estava dentro, a ação de classificação estava dentro dela. A gente transferiu para uma outra classe, essa classe aqui, Service. Em outras palavras, a trigger escuta o evento, a handler funciona como um roteador de lógicas, no caso, e as classes Service, elas são as classes as classes que a gente deve colocar a lógica de negócio, a lógica da automação, a lógica da validação, por exemplo. É a lógica do negócio. Deixa eu ver aqui. Aí, basicamente, a gente fez esse cenário e essa aqui é a parte da refatoração que a gente viu ali no código. E o outro cenário, que eu vou tentar passar o mais rápido possível para dar tempo de ver, eu acho que vou só por aqui mesmo. Basicamente, um cenário parecido, assim que nem acontece com códigos Apex, é de um desenvolvedor ele criar um componente e toda a lógica ficar no arquivo JS principal. Então, vamos supor que a gente precisasse fazer uma integração lá com ViaCep para retornar uma informação. Eu vou precisar fazer lá a configuração lá do Remote Site Settings para fazer essa integração, né? Eu preciso validar se eu estou passando aqui um valor correto, no caso, se eu estou passando só número, e no caso, a parte da notificação, a notificação via toast. Então, em vez de eu ter um único arquivo, eu separo, eu posso criar pastas lá junto à pasta principal do componente para as diferentes responsabilidades. Por exemplo, eu criei essa pasta aqui, Validator, e essa pasta Helper, similar ao que a gente tinha antigamente com os componentes Aura. Então, essa pasta aqui, essa classe, esse arquivo JS, ele vai ficar só com as responsabilidades ali das validações do componente. E as helper, no caso, vão ser
lógicas auxiliares, por exemplo, notificação, o componente, no caso, para mostrar se deu sucesso na integração de busca do CEP, ela não precisa ficar junto ao código principal. Ela pode ficar numa classe separada, da seguinte forma. A gente faz aqui, separa, e, no caso, a importação basicamente seria esse daqui, aqui. A gente faz, então, a criação dos arquivos, e a importação a gente faz similar às outras importações do LWC, que, na verdade, isso daqui é o padrão, basicamente, dos outros frameworks, por exemplo, React, no caso. A gente faz importação das funções e faz os respectivos usos. Com isso, a gente consegue ter um código mais enxuto no código principal e de fácil manutenção. Basicamente isso. E agora eu vou, nesse restinho, nesses 18 minutos finais, vou aproveitar ali para fazer essa parte ali da observabilidade. O que diz o princípio da observabilidade, os princípios orientadores, né? É que a gente precisa gerar logs de sucesso, logs de falha, no caso. A gente precisa, de alguma forma, saber o que está acontecendo com o nosso sistema. E o que acaba acontecendo no cenário dos desenvolvedores é que a gente acaba usando muito os métodos tradicionais, né, do insert, update do Salesforce puro, sem fazer uma tratativa dos erros que acontecem. E nesse cenário que eu apresentei de um processo de classificação de oportunidade de forma assíncrona, um processo assíncrono ele é muito válido para a gente tentar contornar certos limites da plataforma. Mas ele é um processo que ele acontece por debaixo dos panos. Então, quando o usuário está atualizando uma oportunidade, se acontecer alguma coisa, alguma falha na atualização em um processo assíncrono, a gente não vai saber o que está acontecendo, aonde que aconteceu o erro, se é que aconteceu. Então, o recomendado é a gente usar os métodos database com o tratamento de erro. Não sei se eu coloquei aqui a parte dessa apresentação. Mas, basicamente, a gente usa bastante o recurso ali do try-catch, no caso, para fazer esse processamento. Outro tópico também que a gente usa bastante é a parte de métrica, no caso, que a gente vai ver uma implementação real ali no Salesforce. Como a gente tem processos assíncronos, como é que a gente vai saber, por exemplo, em tempo real, o que está acontecendo, por exemplo, se um método está demorando mais tempo do que deveria, ou a gente vê um conjunto de métodos, comparar um conjunto de métodos, qual é que está tendo mais tempo de processamento, para a gente poder focar em qual parte a gente deve otimizar aquela lógica. A gente vai ver isso em detalhes, essa parte aqui de métricas. A rastreabilidade, o próprio Salesforce ele gera uns logs, no caso, que ele diz o caminho aonde que a gente por onde que passou o código. E os alertas, no caso, basicamente seria uma forma de você antecipar antes que o usuário te diga que deu erro no sistema, a gente
através de logs, através de métricas, da rastreabilidade, a gente fazer um jeito que assim que gerar um log, de erro, no caso, a gente notificar, por exemplo, o owner da conta ou um usuário específico que seja administrador para já ir analisar aquele problema, o motivo dele estar acontecendo. E aí, para ver essa parte de observabilidade de processos de forma assíncrona, um recurso bastante interessante do Salesforce é a parte de platform events, que seriam eventos de plataforma. Basicamente, o que a gente poderia fazer seria criar um objeto log, no caso, customizado no Salesforce, e criar um plataforma event, no caso, que a gente possa colocar ele em métodos específicos que sejam mais importantes na nossa organização para a gente conseguir monitorar eles. E a lógica de fazer essa notificação se daria através dessa classe aqui, log service, que eu vou fazer. Basicamente, para ter um feedback visual, ali tipo um dashboard, uma coisa mais legal para o usuário, a gente pode usar uma interface, uma biblioteca gráfica do Salesforce, do JavaScript, que é o Chart.js, importar ele como recurso estático no Salesforce e utilizar um LWC para fazer esse monitoramento desses eventos aqui que foram criados pelas diferentes partes do sistema. E aí, em resumo, essa log service, ela seria da seguinte forma: a gente tem uma classe, né, para a criação do log e para a criação desses eventos de plataforma. Mas o importante é vocês lembrarem que a service, ela armazena a lógica do que a gente quer reutilizar. Então, em qualquer trigger, em qualquer parte, no caso, como a gente viu lá na trigger de oportunidade, alguma parte do sistema que a gente queira monitorar, a gente poderia fazer uma instância dessa classe aqui, log service, e fazer o monitoramento do evento, do tempo de processamento, dizendo a mensagem, a origem daquela. E aí, basicamente, esse carinha aqui é o componente que foi criado, LWC, e isso daqui foi um mock, um exemplo, no caso, de como ser gerado. Eu vou replicar isso daqui para vocês. Deixa eu só acessar aqui. Opa. Aqui. Eu já era para ter feito isso aqui logado lá nas fases. Vamos ver se parece. Aqui, organizações práticas. Beleza. Aí, em resumo, esse daqui é o componente, né? E para simular vamos supor, aqui ele está em branco porque não está chegando evento nenhum lá da. Mas imagina que a org isso aqui seja em produção e aí diferentes partes lá, os usuários estão mexendo lá, criando chamados, criando oportunidades, fazendo várias automações rolando ao mesmo tempo, e a gente não sabe o tempo de processamento de determinadas partes críticas do sistema.
Então, por exemplo, monitorar isso daqui num cenário de alta demanda, por exemplo, num período lá que o pessoal esteja fazendo muita venda, o uso intenso da org, no caso. A gente ia gerar aqui vários picos, no caso, de cada parte do sistema que a gente está monitorando. Para fazer isso, eu vou pegar aqui... mock isso aqui. Developer. Vou colocar aqui uma do lado do outro. Colocar. E executar. Aí agora, isso daqui é o que aconteceria. No caso, eu estou gerando eventos que são genéricos, né? Que poderiam ser reais, vindos de uma parte crítica do sistema, e o respectivo tempo de processamento, que aqui no caso ele está sendo gerado de forma aleatória. Então eu conseguiria ver qual é o código que está demandando mais tempo de processamento. Porque a gente sabe que o Salesforce, como é uma plataforma que roda em nuvem, ela tem limitação de processamento, que para processos síncronos é 10 segundos e para processos assíncronos ganha um pouco mais de fôlego para processamento. Se eu não me engano, é 120 segundos para processos assíncronos. Então, principalmente nos processos síncronos, no caso, a gente poderia fazer esse monitoramento para saber se um determinado código, implementação, está até numa eventual ajuste futuro de uma implementação, a gente pode comparar como estava antes, como está a nova implementação, para ver se a implementação fez com que aumentasse muito o tempo de processamento ou diminuísse. Foi mais ou menos esse cenário que eu tive que fazer numa refatoração que acabou que estava estourando o tempo estava fazendo com que um método específico, de forma síncrona, estava estourando mais de 1 segundo e pouquinho de processamento. Aí, fazendo umas pequenas refatorações, caiu para praticamente 10% do tempo de processamento. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E todos esses códigos, né? Eu posso compartilhar com vocês depois, caso alguém procure ali no privado. Mas o ponto é que todos esses códigos que a gente está vendo, eu fiz eles via código, mas eles poderiam ser feitos via fluxo, né? E até é recomendado a gente tentar fazer implementações com recursos nativos da plataforma. O ponto é que aí, no caso, seria o desafio, baseado no que vocês viram aqui, que eu fiz via código, vocês tentarem fazer uma automação a fins de teste via fluxo, no caso, com esse mesmo cenário, fazer uma classificação para fazer diferentes abordagens. E o importante, principalmente para o pessoal que está em início de carreira, é ter em mente o seguinte, que a gente entra num projeto, né, sem saber nada daquele projeto, mas a gente tem que sempre tentar buscar, primeiro, entender o projeto, o cenário do projeto, sempre tentar entregar valor para o cliente da forma mais rápida possível, porque, querendo ou não, o Salesforce é uma plataforma cara, e o investimento também, não só no Salesforce, mas em outros sistemas também da empresa, acabam gerando custo. Então, como é que a gente entrega valor com o Salesforce?
entender da dor do cliente, não sair fazendo implementação direto em código, primeiro tentar sanar qualquer dúvida que você tenha sobre aquela demanda e sempre tirar uma dúvida. Durante a implementação, você pode tirar dúvida lá com o seu PO, o PM, no caso, a pessoa superior a você. E tendo cenário que eu vi no passado, no caso, às vezes a gente tem um cenário de pressão por entrega. Isso acontecia mais no passado, quando não tinha inteligência artificial. Agora, com a inteligência artificial, ajuda um pouco a gente a ganhar um pouco de fôlego na entrega das soluções de uma forma mais rápida. Mas o importante é a gente ter em mente de tentar fazer o nosso melhor para o cliente, no caso, tentar evoluir sempre, no caso, tentar sempre fazer o melhor nas condições que a gente tem naquele momento que a gente está fazendo a implementação. E isso daí é uma frase que eu acho bem legal do filósofo do Mário Sérgio Cortella, que eu acabo adotando essa filosofia desde do início dos projetos. E aí, como recomendação para a evolução futura do pessoal que esteja iniciando a carreira e até para o pessoal que está mais avançado, toda essa apresentação ela se baseou também em princípios que tem em dois bons livros, no caso. Um é um livro bem conhecido, né, que é de implementações de soluções com padrões e técnicas orientadas a objetos do Eduardo Carvalho, que ele aborda essas técnicas de refatoração, de responsabilidade única. É um livro muito bom, no caso, mesmo para quem está iniciando, para ter um contato ali de como ter expressividade no código, ter essa separação de responsabilidade, né? Para você evoluir muito melhor e muito mais rápido como desenvolvedor. E o outro, no caso, mas é um livro em inglês, que é o Clean Apex Code, que ele foi lançado recentemente, mas ele é um pouquinho mais caro. Esse daqui está na faixa de 40 e pouco, e esse outro está na faixa de 200 e pouco, no caso. Mas os dois, eles são igualmente bons no que eles se propõem, no caso. Evoluir os desenvolvedores que estão iniciando nessa jornada do Salesforce a escalar os seus códigos de uma forma com que eles não quebrem no futuro. Ou se quebrar, pelo menos eles quebrem com menos frequência no futuro. E basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar. E gostaria de agradecer primeiramente aos líderes da comunidade de Florianópolis aí pelo convite e aos participantes aí pela atenção dedicada aí e ter acompanhado esse compartilhamento de conhecimento. Boa, Ander. Show de bola. Vamos ver aí perguntas, né, pessoal? O que nós temos aí? O Jefferson falou lá no canal, no grupo, no chat. Não seria legal utilizar uma custom label ou custom metadata? Sim. Naquela parte, quando a gente faz a extração da trigger, no caso, até para a gente evitar, a gente transferiu a lógica para aquela classe account constante. Lá a gente poderia usar referência a uma custom label, no caso, ou ao custom metadado. Porque dessa forma a gente evitaria de mexer no código. A gente poderia fazer um pós-deploy ali, no caso, tendo já uma coisa que ficaria parametrizada. É uma boa sugestão. Legal. Jefferson, fica à vontade. Se quiser interagir aí, pode abrir o microfone, falar aí, cara. Primeiramente, agradecer ao
e a apresentação. Agradeço também ao Anderson aí, foi bem bacana. Gostei bastante. Bem enriquecedor. Ainda mais quando você trata tipo, de um cenário que é complexo, né? Acho que tratar, você acaba pensando mais nisso quando você bate em algum limite. Uhum. Eu queria perguntar se seria, na sua visão, uma possibilidade viável utilizar uma batch e processar isso de maneira agendada. E, assim, quando que você acha melhor ir por esse caminho, né, do near time, e quando que você acha melhor ir para esse caminho do processamento em batch, sei lá, na noite ali da ordem do cliente? Uhum. Nesse caso, como é uma lógica teoricamente simples de classificação ali por um parâmetro, valor ali, comparação, e não é sempre que está sendo alterado a classificação do cliente, tem ranges no caso. Nesse cenário, eu usaria essa abordagem ali de uma coisa queryable, uma coisa meio que imediata, quase próxima da execução. Eu evitaria os limites da plataforma do síncrono e eu conseguiria entregar de forma mais rápida ali aquela automação. O cenário de uma coisa em batch e uma coisa agendável é quando a gente tem um cenário um pouco mais complexo. Por exemplo, eu quero fazer um, um cálculo de imposto, troca de catálogo, no caso, troca de catálogo de preço que eu aplicar em oportunidades que estão já abertas, no caso, transitaram de um mês para o outro, que eu tenha que fazer um processamento um pouquinho maior com um grande número de registros. Nesse cenário, eu faria usando um Queryable ou um batch. Queryable não, schedule. Quando você, por exemplo, precisaria processar, sei lá, 20 e poucos campos, de maneira semelhante a um roll-up customizado, você utilizaria ainda assim esse processo próximo do síncrono, ou você preferiria, na sua visão, fazer uma batch? Exemplo, você tem lá uma conta, né? Uhum. E aí, associado a essa conta, você tem N oportunidades, tá? Mas imagina que essa oportunidade tipo, não seja a oportunidade padrão do Salesforce, né? Que você consegue fazer o roll-up para a conta, mas um objeto custom. E aí, nesse objeto custom, tem 20 e poucos campos que você precisaria fazer com que fossem atualizados na conta, entendeu? Como é que você pensaria nisso? Não precisa responder agora, não sei se você já passou por isso, só para pegar a sua opinião mesmo. Nesse caso, tudo depende do volume que vai ter. Porque, por exemplo, se for, depende do cenário tiver que atualizar, a atualização vindo de outros objetos para a conta, no caso, não é um cenário que acontece constantemente, no caso. Eu adotaria ainda o Queryable, no caso, nesse cenário de atualizar, porque ele estaria com um limite mais estendido, né? E querendo ou não, o schedule, no caso, e o batch, na minha visão, é uma coisa para ser mais em grande, um pouquinho mais de volumes, assim, tipo 500 registros sendo atualizados de uma vez, no caso. Bacana, obrigado. Alô, pessoal. Boa. Mais perguntas? Fique à vontade. Pode mandar no chat, pode abrir o microfone também. Todo mundo tem permissão aí. Vamos aproveitar aí o Under. Quem tiver perguntas. Um de cada vez.
Era isso, galera? Bom, vou aproveitar então, primeiro agradecer o Anderson aí novamente, né, pela disponibilidade. E mais um encontro, né, Ander? E sinta vontade também para trazer mais conteúdo. A gente é sempre bem-vindo, né? A ideia é sempre fortalecer aqui, trazer coisas novas, coisas atuais, coisas do passado, cases, o que tiver aí de conhecimento é sempre bem-vindo, né? Uhum. E também, pessoal, a gente já está divulgando aqui, eu estou mandando agora no chat aqui, o nosso próximo encontro. A gente conseguiu vai fazer mais um encontro esse mês. Vai ser presencial e vai ser híbrido, né? Mas o presencial aqui em Floripa, né? Na NTT, no lugar que a gente sempre faz. E aí o tema vai ser o 60º encontro nosso. Quem vai apresentar aí vai ser o Bruno Haas. Ele estava aí, não sei se ainda tá. Tá por aí, Bruno? Tô aqui. Boa. Ele vai trazer um tema aí sobre Agentforce, Einstein, Slack, transformando o dia a dia do time de serviço ao cliente. Então, pessoal, aproveitem, vamos aproveitar o conhecimento dele também aí. E é semana que vem, né? É dia 28, na quinta-feira que vem. Aí quem não puder vir presencial, né, participe no online também, a gente vai transmitir também. E é isso, pessoal. Soraya, tá por aí? Tô sim. Gente, boa noite. Eu tô com um bug aqui na minha máquina, não consegui assistir de fato, só ouvi mesmo o Anderson. Anderson, muito obrigada pela contribuição, por tudo que você compartilhou, todo mundo que conectou. O Thiago já fez as honras ali de convidar todo mundo também para o dia 28 estar com a gente. Bruno, estamos ansiosos, esperando por você aqui também. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem compartilhar qualquer coisa pode marcar a gente. E quem quiser também, né, aproveitar o espaço aqui, a comunidade é nossa, né, só fala comigo, com o Thiago. Hoje só estamos nós dois, mas pode chamar a gente aqui no particular. A gente tem o grupo no WhatsApp também. Quem estiver aqui e não tiver, chama a gente no LinkedIn e vamos falando. Eles contem com a gente também. Boa. Todo mundo tá no grupo, só a gente já bota aqui também o link do grupo, né? Deixa eu pegar o link do grupo aqui. O WhatsApp, a gente já bota aqui. Tem bastante gente aqui que tá, mas eu acho que nem todo mundo. Tô mandando aqui também. Quem quiser entrar lá, só dá uma entradinha. Tem um grupo lá que a galera troca algumas ideias lá, troca eventos, troca informações, enfim. Era isso, né, Ander? Valeu mais uma vez, então, brigadão aí. Se quiser falar mais alguma coisa, aí fica à vontade também, senão a gente se vê na próxima, né? O Ander participa de todos praticamente, né, Ander? É verdade. Daqui, da comunidade e das outras também. Coisa boa. Sempre... Aí. Mas só queria novamente agradecer o convite, no caso, a presença do pessoal aí que prestigiou a minha apresentação e enfatizar aquela parte ali do plataforma Events, no caso, que é pouco explorada, né? Eu vejo assim nas implementações, principalmente processo assíncrono, como a gente não tem o feedback do que está acontecendo ali no back-end, né? Talvez criar um componente parecido com aquele que fica escutando os eventos de plataforma para dar um feedback visual ali, um toast, no caso. Eu já tive que fazer um cenário parecido ali para dar um feedback do que estava acontecendo, se estava acontecendo um errinho ali para o usuário de partner user. E eu diria também assim que esse seria um excelente tema, se
tiver a oportunidade de falar no futuro, eu mega toparia de estar presente para continuar aí nesse aprendizado com vocês. Olha aí. Já Toda surgiu vez que mais o um tema. Anderson vem Uhum. o Quero Mais. O Anderson já é a segunda vez, né, Anderson, aqui? Já é a segunda vez. Ele já faz uma palhinha ali para dizer, isso aqui dá O para ver próximo. também. Já deixa engatilhado o próximo. Eu já mandei mensagem pro Anderson já para eu ler ali o código e tudo mais, dali vai sair alguns pontos que acho que foi muito bom aí o ponto e muito útil na plataforma que tem diversos limites de governança, essa abordagem do quase síncrono é muito importante. Show. E, gente, reforçando também, a gente compartilha no YouTube, tá? A gravação, então, para todo mundo ter acesso. Aí também no grupo a gente manda a matéria, não, a apresentação. No caso, o slide do Anderson ser disponibilizado. Se não tem a gravação também, né? Tem a gravação do Não, é que pediram um código ali também. código, né? Mas aí pode pedir no grupo. Tu tá no grupo ali, Anderson, né? Sim, eu coloco lá no... Pode colocar até no grupo lá. Beleza. Coloca um link, que são vários arquivos, no caso é melhor compartilhar logo o drive ali da pastinha, que o pessoal vê ali. Felipe até comentou ali, ultimamente eu estou utilizando muito Platform Events, até para disparar integrações em momentos necessários. Fica à vontade, Felipe, quiser abrir o microfone aí, trocar uma ideia. Senão a gente vai encerrar. E dia 28 é híbrido, tá, gente? Tem o presencial, mas a gente abre aqui a sala também para compartilhar com todos. Tranquilo. No presencial tem sorteio de brinde, né, pessoal? Baita brinde. No online a gente não consegue. Não consegue porque tem o envio, né? Que a gente não tem esse patrocínio. Os brindes sempre consegue. Salesforce consegue para nós os brindes, né? Fechamos então, pessoal. Encerramos aí. Obrigado mais uma vez aí. Boa semana para todos. Até mais, gente. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, Valeu, pessoal. pessoal. Boa noite, pessoal.